Aleluia. E nós temos a honra hoje de receber Luana Maiara, né? Como eu já disse, já contei para vocês, eu a conheci em um evento que eu fui e chegando lá nós ministramos nesse lugar e ela tocou fogo naquele lugar, gente. Amém? E não vai ser diferente aqui não, vai tocar fogo aqui também. Amém? Eita Jesus. Mas aí nós tivemos sempre esse desejo. Ela esteve aqui o ano retrasado em Nova Iguaçu, não foi isso? O ano passado. Mas não deu para a gente trazer e hoje aprove Deus ser nesse momento. Ela está aqui. Ontem foi especial para as mulheres, amém? E não vai ser diferente aqui. Então abra seu coração para receber. Amém? Queridos, uma boa palavra, uma ministração de uma pessoa que a gente pode olhar e louvar a Deus pela vida dela, que abençoou tantas pessoas, tá bom? Quero já convidá-la. Fica à vontade. Diga, Luana. Fica à vontade. Diga, prega. Diga, prega, Luana. Rapaz, o pastor só botando pressão, tá vendo como é? Gente, daqui a pouco eu chamo vocês, tá certo? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Rapaz, o pastor é fogo, viu? Você vê, né? Já chama a pessoa, né? Fazendo aquela pressãozinha básica, mas tá tudo bem. Eu queria que você fechasse seus olhos, a gente vai começar a orar. Mas, irmãos, eu queria te dizer uma coisa, eu sempre falo isso, né? Eu sei que o pregador, ele sempre diz para a gente orar no início, e às vezes o meu cuidado é que a gente esteja orando por protocolo. Isso não é por protocolo, essa oportunidade é para você colocar o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Então fala com Ele aquilo que você precisa, sabe? Eu não conheço o endereço que você mora, eu não conheço a tua necessidade que se passa no seu coração, na sua mente, mas eu conheço o Senhor. E eu sei, irmãos, que o Senhor está aqui para suprir a tua necessidade, para que transborde na sua vida. Então fecha seus olhos, coloca a sua vida diante do Senhor. Eu vou orar daqui e você ora daí. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. O Senhor enviou a sua palavra, Pai, Jesus, e Ele nos livrou daquilo que era mortal. Obrigado, Pai, porque hoje somos os teus filhos amados. Esse sempre foi o teu plano para nós, que manifestássemos a tua glória aqui na terra. Senhor, eu te rendo graças pela vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Concede a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, Pai, para que possamos entender a esperança do chamamento, a gloriosa herança nos santos e a suprema grandeza do teu poder. Eu creio, Pai, que cada pessoa vai sair daqui alcançada pela luz da tua palavra e pela unção do teu Espírito. Em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, respostas chegando, estratégias chegando. Em nome de Jesus, Pai, um tempo mesmo em que pessoas que precisam entrar em um novo tempo entrando, por conta da influência da tua palavra e da tua unção. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu vou me apresentar e aí a gente já começou, né? Não vou dizer que a gente ia começar, porque a gente já começou. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Wellington, a Leila. Aquele tempo foi maravilhoso, né? E eu guardo uma boa recordação, pastor. E uma das coisas que mais me impactou naquele tempo, ministrando ao seu lado, é a sua simplicidade. E esses anos todos, desde ontem, hoje, com o senhor e com Leila, eu fiquei prestando atenção. A simplicidade do pastor Wellington não mudou em absolutamente nada. Eu até dei só os cabelos, né? Eita, não era por ter dito de público, não. Mas eu fiquei pensando mesmo, né, sobre o seu coração de Leila, e eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. E você sabe, irmãos, eu quero até enfatizar aqui, o pastor, ele tem feito algo maravilhoso, mas ele só está fazendo isso porque ele tem uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora apta, cheia da palavra, cheia do Espírito. Amém? Valeu, meu amiga. Depois a gente combina, né? Se organiza. Mas eu queria me apresentar bem rapidinho para você, né? Eu não vou te dar o meu currículo, mas eu sempre fico pensando assim, irmãos, uma pessoa vai pregar no púlpito, você nunca a viu na sua vida. E eu não sei você, mas eu na minha igreja, lá em Campina Grande, eu fico pensando assim, de onde é essa criatura? Né? De onde foi que surgiu?
né? Tá aí no púlpito. Não é que eu estou com o coração fechado ou com o espírito crítico, mas eu fico sempre pensando, quem é essa abençoada, esse abençoado? Então, quando eu fico pensando, aí eu tenho isso. Quando eu estiver passando nas igrejas, pregando, ensinando, eu vou sempre me apresentar para você saber quem eu sou. Não é para estar meu currículo, tá bom? Mas eu sou Luana Maiara, eu sou de Campina Grande, né? Os meus pais chegaram no Verbo da Vida em 97, então eu passei pelo DI, pelos adolescentes, pelos jovens, né? E continuo jovem, amém, Esdras? Amém? E essa palavra mudou o casamento dos meus pais, né? Que estavam num processo de falência, e essa é a história, de uma forma bem resumida, da nossa vida. Mudou o casamento deles e mudou a minha vida, porque eu percebi que, como criança, eu tinha um espírito de opressão mesmo, que ficava mesmo me oprimindo. Eu pensava, né, em tirar a minha própria vida, medo, preocupação, assim, o que não era normal para mim estava ali tentando me assediar, né? E graças a Deus a palavra chegou e aquele espírito de medo, de opressão foi quebrado na minha vida. Eu sou advogada e eu ensino no Rema, eu estou ensinando no Rema em Guaratinguetá, e é muito bom estar aqui com você essa noite. E você que não fez o Rema, irmãos, vai valer a pena você vir, passar ali, né? Amanhã você está aqui, quarta-feira, tá? Você vai aprender. Algumas pessoas pensam assim, para que isso? E eu gosto dos pregadores que dizem assim, para que isso é um demônio? Eu também acho que é. Sabe, querido, aprende a palavra, porque você sempre vai ganhar. Agora eu quero te incentivar a você abrir o seu coração. Sabe, as coisas que eu vou ministrar aqui não é nada diferente daquilo que o seu pastor tem ensinado nessa igreja. Amém? É somente uma forma de falar, uma forma de expressar a mensagem que vai ser diferente. Mas eu vou te dizer, queridos, o Verbo da Vida é um ministério muito sério. Eu tenho tido a oportunidade, já faz um tempo, de pregar em outros ministérios. E assim, é uma bênção que Deus tem feito em outros lugares. Mas às vezes me surpreende como coisas simples como fé, a palavra da fé, eles não conseguem compreender. Quando você que está aqui no Verbo da Vida tem recebido uma palavra que te faz crescer e te faz amadurecer. Agora é muito importante, eu sempre falo isso, tem uma parte que é do pregador e uma parte que é sua. E a parte que é sua é abrir o seu coração, é baixar todas as pedras, é se render perante o Senhor e receber da palavra e da unção. Porque aí sim você vai sair daqui diferente, tá bom? Mas eu estava pensando hoje o que a gente eu poderia ministrar para vocês. E eu vou seguir o Espírito de Deus mesmo. Eu creio que o Senhor está aqui, Ele tem liberdade nesse lugar. Uma coisa que eu tenho pensado muito, gente, na minha própria vida, que Deus me ensinou, e eu tenho ministrado muito sobre essas coisas, é que eu percebo que uma coisa que nós precisamos ajustar como cristão, como filho de Deus, é a nossa perspectiva. Isso foi algo que Deus me ensinou, né? Você sabe que, às vezes, irmãos, eu sempre digo, eu não sou profeta do caos, mas quantos sabem aqui que a gente vai passar problema nessa vida? A gente vai passar circunstâncias, a gente vai passar situações. Todas essas coisas vão vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus mesmo falou, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Normalmente, queridos, o problema, a aflição, ela vem por três razões, bem simples. Ela vem por conta da imaturidade, né? Um cristão que não amadureceu espiritualmente, ele está sujeito a passar pressões, né? E por isso que é importante nós crescermos espiritualmente, aprendermos a palavra. Normalmente vai acontecer também por conta do pecado. A Bíblia diz para a gente não dar lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, ele vai ter legalidade e problemas, circunstâncias vão vir sobre a sua vida. Mas a terceira situação que circunstâncias vêm contra mim, contra você, é por conta que Satanás quer paralisar o reino que nós carregamos. Eu tenho dito, né? Às vezes a gente pode pensar que o problema do diabo é conosco, de forma pessoal. Mas o problema do diabo não é com você de forma pessoal. O problema do diabo é com o reino que você carrega. E o problema de Satanás toda a artimanha das trevas é para paralisar, roubar a palavra que você carrega. Mas eu vejo mesmo que as coisas são mais simples do que a gente possa pensar. Porque eu percebo no meu coração que às vezes a gente crente complica demais. Torna mesmo um copo d'água numa tempestade. Tem uma perspectiva errada, uma forma de interpretação e talvez você diga assim, será que a pregação de hoje é coach? Porque nem de coach eu gosto. A pregação de hoje não é coach, viu, irmão? Só deixando bem claro para você. Mas eu consigo ver mesmo, olhando para a palavra de Deus, que existe uma qualidade de vida em Cristo Jesus que está disponível para mim e para você, que não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a nossa crença. Porque, irmãos, uma coisa que eu estou convencida completamente é que o problema não é o problema é se você está crendo.
Eu vou te dizer, o problema nunca é a circunstância, nunca é a pressão, nunca é a falta do dinheiro, nunca é a enfermidade, nunca é a doença. Você pode dizer, como assim? Você está ignorando os ardis das trevas? Não. Eu estou te dizendo que se a nossa crença estiver bem fundamentada na palavra, o fogo pode aumentar 7 vezes, mas a gente vai sair do outro lado bem protegido, bem guardado perante o Senhor. Então, a coisa que a gente mais tem que trabalhar na nossa vida é as nossas crenças, irmãos. É a sua crença que você tem que trabalhar. É ser crente de verdade. Agora, não é aqui não, em outros lugares que acontece. Né? Porque assim, eu quero que você fique até o final do culto, né? Sentado aí me ouvindo, então vou dizer que em outros cantos. Mas, irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade. O ponto é que às vezes eu penso meditando algumas coisas, é que é possível que a gente esteja ouvindo essa palavra 10, 15, 20, 30 anos na nossa vida e ela ainda não esteja transformando a nossa vida. Porque é uma coisa que eu aprendi seriamente na minha vida. Tem alguma coisa errada. Se quando o problema vem contra mim e contra você, a nossa reação é igual uma pessoa que está no mundo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Se ouvindo a palavra a vida inteira, passando pelo DI, no meu caso, nos adolescentes, nos jovens, no momento que eu passo uma pressão, eu dou uma resposta igual às pessoas que estão no mundo. Provavelmente eu não entendi a palavra que eu estou recebendo. Eu não estou entendendo aquilo que Cristo está fazendo na minha vida. E sabe, irmãos, o que a gente precisa entender de forma fundamental e essencial é que aquilo que Cristo está fazendo na minha vida e na sua vida é nos transformando pela sua palavra e pelo seu Espírito que habita em nós para sermos como Ele. O Evangelho está para te prosperar. O Evangelho está para fazer você ter prosperidade material, para você andar em saúde divina, em cura divina. Está sim. O Evangelho está também para que as promessas de Deus sejam cumpridas. Mas a principal causa do Evangelho é transformar a nossa vida, de dentro para fora. O principal trabalho do Evangelho, irmãos, é nos transformar. É que a gente se torne parecido com Jesus. O alvo de Deus para mim e para você é que a gente seja como Jesus. E sabe quem era Jesus? Jesus era um filho maduro, que tinha um espírito manso e tranquilo. Jesus, ele não era movido pelos problemas, não era movido pelas circunstâncias. E às vezes quando a gente pensa sobre a vida de Jesus, talvez a gente só pense no ápice final, quando ele estava na cruz. Né? Ele foi obediente até a morte de cruz, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Mas a verdade é que no trajeto, querido, Jesus passou por muita coisa. Jesus nem sempre foi amado, nem sempre foi recebido, nem sempre todas as portas estavam favoráveis a ele. Eu me surpreendo com Lucas capítulo 4, porque se você abrir lá, você vai ver que ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, me ungiu para anunciar o reino. Aí diz que na sinagoga, os queridos ficaram admirados com as palavras saindo da boca de Jesus. Ficaram de boca aberta com a profecia que Jesus estava falando sobre ele mesmo. Só que nos minutos seguintes, eles olharam um para o outro e disseram: quem é esse aí? Quem é esse Zezinho que está falando? Quem é que Jesus está pensando que é? O filho de carpinteiro. A gente conhece esse guri a vida inteira, rapaz. Corria aqui nessa rua. A gente sabe onde é que o pai dele trabalha. Sabe qual é a cultura dele, a origem. Ele está pensando que pode dizer alguma coisa. Ele está pensando que pode ensinar alguma coisa para a gente. Bora agora mesmo, galera, se juntar todo mundo e jogar Jesus do precipício. As mesmas pessoas que tinham admirado Jesus foram as mesmas pessoas que pensaram em jogar Jesus do precipício. Mas interessante, irmão, que Jesus não foi chorando para casa, não pediu para sair, não desistiu, não ficou desencorajado, não ficou desmotivado. Não, Jesus simplesmente saiu daquela situação e foi para a próxima cidade pregar o Evangelho. Irmão, você não vê em Jesus desencorajamento, falta de motivação, falta de compromisso, falta de aliança. E eu sei que algumas pessoas dizem assim: não, mas era porque era Jesus, o Filho de Deus, e você é filho de quem? Você não é filho de chocadeira, que eu saiba. Você é filho de Deus, irmãos. Nós precisamos entender mesmo que a vida que Jesus viveu aqui na terra, irmão, a forma que ele andou, a forma que ele agiu, que ele reagiu, que ele se comportou, está disponível para mim e para você. E que Deus tem expectativa que essa seja a nossa vida, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele deixou o exemplo para que possamos seguir os nossos passos. Não é incrível que quando a gente pensa sobre a vida do apóstolo Paulo, às vezes eu ficava pensando, como é que o camarada levou pisa, foi açoitado, sofreu
assalto, foi colocado na prisão, os troncos presos, lá em Atos capítulo 16, tanta coisa, traição, amigos o abandonaram, amigos o deixaram, mudaram de convicção, mas Paulo nunca perdeu a sua convicção, a sua crença, porque Paulo, irmão, aprendeu com Jesus. Foi Paulo que disse, eu estou seguindo Jesus, você pode me imitar porque eu estou imitando Jesus. Foi com Jesus que Paulo aprendeu. E é com Jesus que nós iremos aprender, irmãos. Sabe, a dar a resposta à pressão, à circunstância, não pelo momento, mas pela palavra que opera em nós. Porque a proposta de Deus, querida, é que independente de a nossa identidade, o nosso propósito não seja alterado pela circunstância. E isso tem a ver, sim, com perspectiva. O que é perspectiva? Você vai ver que eu falo muito rápido, mas vai dar tudo certo, você vai conseguir pegar. Perspectiva, irmãos, é ponto de vista, é mentalidade, é a forma de pensar, é a forma de falar. Muitas vezes nós não estamos conseguindo pegar do que Deus tem para a nossa vida por conta de uma mentalidade errada, por conta de uma perspectiva comprometida. E nós precisamos começar a ver a partir do reino que nós carregamos. Você precisa ver a sua vida a partir do reino que você carrega. Essa é a proposta de Deus, que eu possa ver a minha vida a partir do reino que eu carrego. Ou seja, não de uma forma natural, não de uma forma intelectual, carnal, mas de uma forma espiritual. Que eu possa ver qualquer situação na minha vida como uma oportunidade de o reino ser manifesto. Entende? Eu vou te dizer para você, o foco da pregação não é sobre a pressão, é sobre quem a gente é em meio à pressão. Porque eu continuo te dizendo, o problema não é a pressão. O problema não é a pressão. O problema é se a nossa crença está na palavra. Se a nossa confiança está no Senhor. Esse é o ponto central. Amém? Eu estou seguindo o Espírito. Eu queria que você fosse para Atos, capítulo 16. Eu gosto bastante desse texto. Não era nem aqui que eu ia, mas o Senhor falou para mim, descansa que eu vou te levar para o lugar certo. Nessa noite. Eu digo, obrigada, Jesus de Nazaré. Irmãos, viu? Eu estava aqui em outro texto e estou deixando o Senhor me guiar. Mas é tão interessante essa questão, queridos, de perspectiva, que é somente a gente pensar sobre a vida do próprio Davi. Você percebe, irmãos, Davi, né? A Bíblia, você sabe a história, o contexto. Golias, por 40 dias, desafiou o povo de Deus, dizendo, né? Será que tem alguém aí entre vós que possa realmente me desafiar? E se me derrotar, nós seremos seus escravos. Mas se eu derrotar você, vocês é que serão meu escravo. 40 dias. Agora, o que é interessante é que aquele exército não era, sabe, moleque de recado, não. O exército do rei Saul já estava acostumado a guerrear, estava acostumado a estar na guerra, a estar em batalhas, estava acostumado, inclusive, a vencer os filisteus. Não era a primeira vez que eles entravam naquela situação, não. Mas aí surgiu Golias, o gigante de Gate, lá, desafiando o povo de Deus, zombando do povo de Deus. E talvez, irmãos, em alguns momentos a gente esteja olhando para a Bíblia e pensando assim, Deus tem filhos prediletos e especiais. Quantos sabem aqui que Deus não tem filhos prediletos e especiais? Quantos sabem aqui, de verdade, irmão, não existe isso. Deus não tem um filho mais especial do que outro. Antigamente se dizia, né, que nasceu com a marca da Angélica, antigamente. Algumas pessoas riram, é porque isso é uma piada antiga e ultrapassada, né, sem graça. Tem nada não. Mas aí eu fico aqui rindo e pensando que foi uma piada sem graça e está tudo bem. Mas antigamente as pessoas tinham nessas coisas, não, deve ter uma marca, né, uma auréola, tem algo especial, essa pessoa é espetacular, onde bota a mão prospera, as coisas fluem, as coisas acontecem, irmãos, tudo isso é engano. Não existem essas pessoas espetaculares, extraordinárias e especiais. E nenhuma pessoa na palavra de Deus que fez grandes coisas para o Senhor eram pessoas realmente dotadas, grandes e especiais. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, que é um exemplo para nós. Ele não é um crente de uma qualidade superior à minha e à sua. Não, ele apenas cresceu, amadureceu espiritualmente. Costumo dizer, ele criou vergonha na cara, teve um relacionamento com Deus, cresceu, amadureceu, foi aperfeiçoado. E aí sim, qualquer coisa que vinha diante dele, ele se levantava. E eu digo para você, em certos momentos do culto é bom você rir, porque aí desce leve e suave. É suave, eu sempre digo quando eu estou dando aula no reino, pessoal, ri. Porque quando você dá aquela risadinha, olha, chega, desce suave. O Senhor está tratando com você, mas está tudo leve. Tá bom? Então, na hora de rir, ria. Mas, irmãos, deixa eu... Você
vou dizer, o culto vai ser assim, sim, gente. Amém? Você vai receber a palavra, você vai se divertir. Eu não estou aqui por nenhuma outra razão, nem por performance, nem por show, nem por necessidade, nem para ser aprovado por nenhuma outra coisa. Eu estou aqui porque eu creio que para um tempo como este, o Senhor me ungiu para eu passar em algumas igrejas do Verbo da Vida e pregar, ensinar a sua palavra. Essa é a única razão. Eu sei que você vai receber. Tá bom? Não fica engessado, não engessa o culto, não engessa o que Deus quer falar com você. Deixa o Senhor falar da forma que Ele quer. Não, mas eu queria aquela palavra, eu queria aquele jeito, eu queria daquela forma. Eu não gosto desse jeito. Irmãos, pega essas coisas, deixa de lado e recebe da palavra. Só recebe da palavra. Entendeu? Você realmente não tem que ir com minha cara, você não tem que gostar do meu jeito. Você não precisa disso, você precisa receber da palavra. Da palavra. Se você receber da palavra, meu filho, eu estou satisfeito. Posso voltar para casa em alegria, porque a minha alegria é que você receba dele. Porque a razão de eu estar aqui é por conta do reino dele. Só. Amém? Aleluia. Mas não tem filhos especiais, não. Querida, a diferença de Davi para todo aquele arraial de Israel é porque Davi, embora sendo jovem, embora não tendo uma aparência de guerreiro, de soldado, ele era um jovem que reconhecia o Senhor. Ele era um jovem que tinha consciência da presença de Deus, que tinha consciência da aliança que estava sobre a vida dele, sobre o povo de Israel. Então, quando todo mundo estava lá, com medo de Golias, intimidado por aquelas palavras, paralisado pelo medo, porque Golias lançou foi medo sobre o povo. E o povo agarrou o medo e ficou intimidado e não avançou. Enquanto Golias o povo estava naquela situação, Davi, irmãos, vinha lá, parecendo um guri doido, descendo da montanha, louvando, engrandecendo, adorando o Senhor, reconhecendo o Senhor. Essa era a diferença. E por isso que, olha só, é tão interessante, irmãos, a consciência dele, a consciência de Davi fazia com que ele tivesse uma perspectiva correta. Porque ele tinha consciência do Deus de Israel, da aliança que ele tinha com Deus, da presença de Deus. A perspectiva dele também carregava essa identidade. Veja, enquanto todo mundo achou difícil, ele disse, o que é que vai ganhar? Quem matar esse desgraçado dos infernos, no nome do Senhor? O que vai ganhar? Não, simplesmente a família toda vai ser isenta de imposto. Irmão, nos dias de hoje, quem aqui não quer pagar imposto? Levanta aí a mão. E tem mais, o rei ainda está dizendo que vai entrar para a família dele, porque ele vai dar a esposa. A filha dele como esposa ao soldado que vencer Golias. Então, enquanto todo mundo estava olhando para o problema, ele estava olhando para a solução. Para a solução. Então, para você ver que isso não é história de coach, isso é história da Bíblia. Talvez os coaches estejam usando as estratégias que estão na palavra. Mas isso é Bíblia, irmãos, é palavra. Porque quando a terra estava sem forma, vazia, em trevas, o Senhor não ficou lá. Agora está tudo perdido, perdeu o plano, e agora? Deus não botou a mão na cabeça dele e disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, ele já tem a estratégia, a palavra sendo luz, saindo da boca dele e transformando o mundo. É incrível, porque a primeira palavra que Deus falou foi luz. Luz é a palavra. Sabe, irmãos, para que haja mudança na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer é a luz da palavra chegar. E quando a luz da palavra chega, a perspectiva se transforma. Davi, ele tinha luz. Por isso que ele deu uma resposta diferenciada. E você sabe, ele foi lá para aquele lugar e ele derrotou Golias. Quando foi que Golias foi vencido? Você já ouviu isso. Golias foi vencido, irmãos, no momento que a perspectiva de Davi estava no Senhor. Na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, na forma de reagir. O dia da batalha foi somente o cumprimento, o selo final. Mas no dia que ele disse, quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse que afronta o Senhor dos exércitos? Quem é esse? Na hora que Golias se posicionou bem em quem Deus era, nele, a favor dele, Golias foi vencido. Agora eu vó tirar o blazer, né? Porque eu disse a vocês que o blazer no início do culto era só a apresentação. Eu já estou em casa, já posso tirar. Essa mulher é folgada, não, gente. Para você relaxar. Porque, rapaz, pense, terrinha boa, viu? Afogueada toda essa terra de vocês. Quente até umas horas, Jesus de Nazaré. Afogueada, irmão. Vou ficar com a perspectiva correta. E a perspectiva correta é essa, afogueada. Amém?
ele foi vencido. Golias foi vencido. Porque a perspectiva de Davi estava no Senhor. Ele estava vendo todo aquele problema, toda aquela situação. Não a parte de quem ele era, mas a parte do reino que estava disponível para ele. Você precisa ver a sua vida a partir do reino que você carrega. Você precisa ver o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, a criação dos teus filhos, a partir do reino que você carrega. Às vezes, irmão, o que eu percebo mesmo é que talvez a gente não esteja tão consciente do reino que nós carregamos. E por isso que Satanás faz mesmo o barulho que for e a gente é paralisado. Mas quanto sabe aqui que é só barulho? É só barulho, querido. É só barulho. Qualquer afronta das trevas é só barulho para te paralisar. Se você permanecer firme na palavra, nunca haverá vergonha. Sempre haverá dupla honra. Nunca, 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 nunca. E Satanás que se levantar para te envergonhar, vai ser o mesmo que vai criar vai ser o mesmo que vai ser usado para te honrar. Você pensa que não? Vai lá para Atos capítulo 16, que você vai ver aqui. Atos capítulo 16. Eu gosto bastante dessa passagem, eu vou falar algumas coisas para você sobre ela, para contextualizar e para você ir pensando. Porque se a gente pensa melhor sobre o que está escrito, a gente vai receber numa expressão maior. Aqui em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo está começando a sua segunda viagem missionária. Juntamente com Silas, com Lucas, que fazia parte da equipe, e também com Timóteo, que ele acaba de chamar. E você vai ver, irmãos, que o desejo do apóstolo Paulo era ir para a região da Ásia. Né? Ele vai para a região da Ásia em Atos capítulo 19. Mas ele tenta ir para a região da Ásia aqui. E o Espírito de Jesus, por 2 vezes, diz a ele que não é o momento dele ir para a Ásia. Paulo tem uma visão no meio da noite com um homem dizendo: Paulo, passa para cá, para a região da Macedônia. A região da Macedônia hoje, se a gente olhasse para um mapa, seria na Grécia. Mas naquela época, exatamente, é Filipos. E você vai ver, irmãos, que aqui, eu estou contando o contexto para você pensar que coisa grandiosa Paulo está vivendo na vida dele. É isso que eu quero que você se concentre com essas informações. Paulo está lá, cumprindo o ministério que Deus deu a ele, chamou para pregar a palavra, anunciar o evangelho do reino aos gentios, as boas novas, espalhar pelas nações da terra. Aqui os historiadores, inclusive, dizem que nasce a igreja na Europa. A primeira igreja na Europa nasce exatamente aqui em Atos capítulo 16. Olha que bênção. É tão maravilhoso, a Bíblia diz que Paulo chega lá e ele vai procurar uma sinagoga, porque era costume procurar uma sinagoga para pregar, anunciar a palavra. Mas aqui não tem uma sinagoga porque não tem uma quantidade de homens. E porque não tem essa quantidade de homens, a sinagoga também não foi aberta. Mas na beira de um rio, ele encontra mulheres orando. Entre essas mulheres que estavam orando, tinha simplesmente Lídia, que era uma comerciante, irmãos, rica. Era uma mulher que tinha acesso, que tinha posses. E Filipos, ainda mais, os historiadores vão dizer que era uma cidade bem organizada, bem estruturada, economicamente, juridicamente, politicamente. Você pode dizer, para que você está dizendo tudo isso? Eu quero que você entenda o momento que Paulo estava vivendo aqui. O favor de Deus, irmãos, estava se apresentando para ele de forma extraordinária. Coisas estavam acontecendo, ele estava tendo acesso. Lídia recebe a palavra e abre as portas da sua própria casa para que Paulo pregue a palavra. Ou seja, ali na igreja de Lídia, vai começar, na casa de Lídia, vai nascer a igreja do Senhor. Olha que bênção, né? O Senhor, além de chamar ele para pregar o evangelho, ainda conecta ele nesse momento a pessoas que têm acesso, a pessoas que até mesmo têm um poder aquisitivo financeiro. Coisas maravilhosas estão acontecendo. E Paulo continua pregando, anunciando o reino. E uma das coisas que acontece, você vai ver, é que existe uma menina escrava, uma jovem escrava, possessa com um espírito de adivinhação. Né? Ou seja, naquela cidade, com certeza, tinha um comércio de cartomancia, de feitiçaria e por aí em diante. E aquele espírito adivinhador sobre aquela menina escrava rendia muito lucros para os seus senhores. Aí você vai ver, vamos acompanhar a leitura. Atos capítulo 16, vamos ver o que foi que aconteceu. Atos 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Parece que é até bonito o que essa menina estava dizendo, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. No entanto, o tom, a forma que ela estava falando, era escarnecendo de Paulo. Era escarnecendo da pregação do Evangelho, através de Paulo e de Silas. Esse era o tom que essa menina estava fazendo. Então você vê que por dias, Paulo continuou fazendo o que tinha sido chamado para fazer. Ele não foi paralisado, mas numa certa altura do campeonato, ele repreendeu e aquela menina foi livre daquela influência maligna. No versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram. Olha só, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava deram muito dinheiro a Paulo e Silas. Não. Aplaudiram Paulo e Silas. Não. Não, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos juízes, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ou juízes ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, que coisa linda que aconteceu com Paulo. Assim, é maravilhoso o que aconteceu com Paulo. Você percebe? É lindo, irmãos. Você não percebeu a beleza? Gente, ele está lá pregando, anunciando o evangelho das boas novas, o reino de Deus. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo alcançadas, a menina é livre. Qual foi o resultado? Eles foram caluniados, foram difamados e foram injuriados. Eu vou usar aqui o termo. Foi isso que aconteceu, eles foram acusados injustamente. E passaram uma grande humilhação. Não é lindo? Não. Foram arrastados pelo meio da cidade. Você vai ver, você pode ler o texto. Eles foram arrastados, tiraram a roupa deles, rasgaram as vestes deles, deram uma pisa boa neles, jogaram eles na prisão e prenderam os pés de Paulo e Silas no tronco. Foi isso que eles passaram. Aí você talvez esteja dizendo: misericórdia, eu pensava que a gente era da palavra da fé, e só ia ser flores, aleluia, no meio do caminho, onde eu colocar as mãos vai prosperar, aleluia, nada vai acontecer contrário à minha vida, e tudo o que eu fizer vai acontecer. Deixa eu te dizer, esse não é o evangelho que nós pregamos. E eu não sou profeta do caos, mas coisas vão acontecer sim. Elas vão se levantar no meio do caminho para roubar a palavra que está dentro de você, para paralisar o reino que você carrega, porque o problema não é você, é o reino que está sendo expresso através da sua vida, o reino que está sendo expresso através do seu casamento, da criação dos teus filhos, da tua vida financeira. E foi isso que aconteceu. Agora, deixa eu te dizer, aqui não, em outros lugares, irmãos, muitos de nós, passando uma situação como essa, ia dizer: misericórdia. Quando eu estava lá fazendo parte da elite de Israel, Senhor, minha vida era muito melhor. Eu não tinha nenhum problema, inventei de pregar o teu evangelho e estou passando uma situação como essa. Em outros lugares, muitos de nós iriam ficar pensando dessa forma: como assim, Jesus? Agora que eu nasci de novo, estou te servindo, sou fiel no dízimo, na oferta, na minha igreja local, estou seguindo a tua palavra, coisas começam a acontecer no meio do caminho. Minha vida estava melhor antes. Pessoas estão deixando de falar comigo, pessoas estão me resistindo. Coisas que eu nunca passei, agora eu estou passando. Irmãos, alguns de nós iríamos pensar dessa forma: Senhor, como assim eu estou pregando o teu evangelho e a proteção que você disse que ia me dar? Você mesmo disse que eu ia pegar nas serpentes e mal nenhum ia me causar, eu ia beber bebida mortífera, nada ia acontecer, ainda ia pisar sobre serpentes e escorpiões. O Senhor mesmo me disse, Pai, que debaixo das suas asas eu estou protegido. O Senhor me guarda debaixo das suas penas e a sua fidelidade é meu escudo protetor. O que está acontecendo? Alguns de nós poderíamos pensar dessa forma, mas Paulo não.
Silas não foi assim que ele pensou, porque a crença dele estava bem firmada na palavra. Irmãos, ele estava bem convicto sobre o mandato que ele recebeu do Senhor. E o Senhor que falou com ele, quando ele começou, o Senhor falou para ele: olha, Paulo, você vai sofrer perseguições. Você vai passar situações por conta do evangelho sendo anunciado através da sua vida. Amém, irmãos? Fique tranquilo que a pregação não terminou não, né? Porque você está com uma cara de enterro da bexiga. Não, mas terminou não, vai terminar melhor do que isso. Fique em paz. Viu? O culto não terminou ainda não. Mas, gente, olha o que aconteceu. Versículo 25, a gente conhece essa história. Mas quantos sabem aqui que nós devemos nos apegar cada vez mais às verdades ouvidas e aprendidas para que em tempo algum nos desviemos dela? E quantos sabem aqui, irmãos, que existem coisas que nós já ouvimos 5, 10, 15, 20 anos da nossa vida, mas essas verdades elas precisam ser mais fundamentadas para os novos tempos que estão vindo perante nós. É por isso que o Senhor está falando a mesma coisa que você já conhece. Porque talvez seja no que você conhece que você ainda não é praticante. Rapaz, eu vou embora agora. Não, vou não. A reação de Paulo e Silas é completamente diferente. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Irmãos, à meia-noite, Paulo e Silas não estavam reclamando, não estavam chorando, não estavam ligando para o pastor. À meia-noite, Paulo e Silas não ligou para Tiago, que estava lá em Jerusalém: me socorre, Tiago. Já tinha sido decapitado, não ligou para o próximo. Não. À meia-noite ele não estava chorando, pedindo para sair, dizendo que ia desistir, não estava reclamando, não estava murmurando. Porque Paulo não tinha a vida dele por preciosa, irmãos. Não é porque nele não estava sentindo dores, não era porque aquela situação parecia ser fácil de ser vivenciada, é porque Paulo não amava a vida dele até a própria morte. É porque Paulo não estava pensando nas coisas de baixo, é porque ele não estava buscando as coisas da terra. É porque Paulo, irmão, não tinha nenhuma preocupação se ele era amado, se ele era aceito, se ele era aprovado, se ele era reconhecido, se ele era visto, se as pessoas iam com a cara dele, se não iam, se as pessoas iam receber, se não iam. O negócio de Paulo era anunciar o evangelho do reino, alcançar o máximo número de pessoas para o Senhor Jesus. Essa era a vida de Paulo. Paulo mesmo falou em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 1. O meu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas para que eu possa alcançar o maior número de pessoas, eu decido ficar. Porque eu sei que a minha vida aqui vai fazer a diferença. Ele não vivia, irmãos, a vida dele para ele. Ele vivia a vida dele para o rei dele. Sabe qual é o problema da gente? A gente crente às vezes, não é aqui não, outros cantos. Mas qual é o problema? É porque às vezes a gente nasceu de novo, mas ainda está vivendo para a gente. A gente nasceu de novo, mas a gente ainda está vivendo para nós mesmos. Para os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos sentimentos, as nossas coisas. E aí a gente fica cheio de mimimi. Oh, falaram mal de mim, não vou mais para a igreja. O pastor não me deu uma oportunidade, nunca mais eu vou. Vou sair do ministério agora. Foram muito injustos comigo. Estou desistindo agora, pedindo para sair agora. Dizimei, ofertei, fui fiel, aleluia. Como assim? Oh, meu Deus, eu ando em amor, faço a diferença na minha casa e esse homem não muda. Essas crianças não mudam, essa casa vive uma bagunça. Já falei tanto, não aguento mais, vou desistir. Irmãos, quando a gente está vivendo para Ele, a gente nunca vai ficar desencorajado sobre aquilo que nós estamos fazendo para Ele. E mesmo que as tempestades, a chuva, o vento venha contra mim e contra você, se a nossa vida é para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, eu não vou perder o foco. Eu não vou perder o foco, porque eu sei, porque eu vou saber, eu não estou aqui por nenhuma outra razão, a não ser para Ele e para o reino dEle ser expresso através de mim.
E eu não vou chorar, eu não vou ficar chorando pelos cantos, eu não vou acolher um sentimento de vítima, eu não vou ser covarde, eu não vou ser medroso. Não, irmãos, porque eu vou estar bem consciente do reino que eu carrego e para quem eu vivo. Abre sua Bíblia comigo, a gente vai voltar para esse texto, para terminar essa passagem, mas eu quero ler algo aqui para você. Eu gosto bastante desse texto. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. É um texto que eu tenho meditado bastante nos últimos tempos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Você sabe quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo Paulo. Então tem algo aqui que ele fala que chama muito minha atenção. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo, Jesus morreu por todos, para que nós, que agora vivemos a nova vida, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por ele, que por mim morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo, a sua vida mais não é sua, a sua vida mais não é sua, a sua vida mais é dele, é dele, é dele, é dele. Gente, e se a nossa vida é dele, a gente não vai ficar preocupado, a gente não vai ficar ansioso. Você pode dizer, mas é porque eu sou gente, é por conta dessa história que a gente fica dizendo, porque você é gente, que a gente nunca cresce espiritualmente, nunca amadurece, a graça de Deus nunca leva a gente para novos lugares, porque a gente fica acolhendo, não, mas está tudo bem, porque eu sou gente, que está tudo bem, eu sou gente, irmão, acolha a graça de Deus, obrigado, Pai, realmente, eu andei em ansiedade, eu andei em preocupação, eu estava agoniado, eu estava desencorajado, mas eu te rendo graça, porque a tua palavra me revelou que tem um lugar mais elevado, e eu tenho uma graça que me capacita para ir para esse novo lugar. Eu não vou ficar aceitando essa situação, eu não vou ficar me comportando dessa forma, eu não vou ficar chorando pelos cantos, eu não vou ficar criticando, eu não vou ficar julgando, eu não vou ficar analisando demais, eu vou me render à graça, ao seu amor, porque eu vivo para você. Irmãos, a graça está para tornar a gente melhor. A graça está para tornar você melhor. E a graça não é a voz de engano que diz, não, porque você é gente. Não. A graça, irmãos, é a voz da verdade que diz, você é nova criação. E você é melhor do que isso. A graça é a voz da verdade, Jesus, que diz, eis que tudo se fez novo. Esqueça as coisas que ficam para trás. Esqueça, abandone a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar de antigamente. E se revista do novo homem que se refaz em Cristo Jesus. Em verdade, em justiça e em santidade. É isso que a graça faz, irmãos. A graça está te puxando para você ser parecido com Jesus. O alvo da graça de Deus, irmãos, é te tornar parecido com Jesus. E você pode ter andado. E a graça vai continuar dizendo, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E talvez você está assim, eu não queria essa pregação hoje. Talvez esteja alguém dizendo, essa não era a pregação que eu vim receber hoje, não. Essa é a pregação que você precisa. E essa é uma pregação de confronto mesmo. É para a gente sair, irmãos, da zona do conforto. E a gente ir para um lugar que agrada ao Senhor, a vida pela fé. E a vida pela fé não tem a ver com sentimento, não tem a ver com as minhas emoções, não. A vida pela fé é fundamentada na palavra. Porque se a gente for esperar, sentir, para agradar a Deus, você nunca vai agradar a Deus. Viver pela fé, irmãos, é agarrar o que está escrito na palavra, independente do que nós estamos sentindo. Você acha que Paulo estava sentindo o quê? Cosquinha? Era? Não, era isso, irmão, que Paulo estava sentindo? Ele estava sentindo, era os açoites nas costas dele. E a dor nos pés, preso lá no tronco. E você acha que a voz de Satanás estava o quê? Dizendo o quê para ele? Não, estava lá o acusador dizendo, está vendo, Paulo? Olha a situação que tu está, olha o vexame que tu passou. Os juízes rasgaram tuas roupas em frente a toda a multidão. Te deram uma pisa em frente à multidão. Olha aí onde Jesus te colocou. Porque Satanás não está brincando não, irmãos. Então a gente não pode brincar de ser crente não. A gente tem que ser crente de verdade. Crente de verdade, crente de verdade. E essa palavra
Pode ser que não seja a palavra para você, né, ficar saltando. Mas é uma palavra, com certeza, para te dizer que você é crente de verdade. Então, quando a pressão vier e a circunstância vier na sua vida, não reaja pela pressão, reaja pela palavra. E lembrem do reino que você carrega. Amém? Você não vive mais para você, você vive para Ele. É fácil dizimar, porque eu vivo para Ele. É fácil ofertar, porque eu vivo para Ele. É fácil abrir mão do conforto, porque eu vivo para Ele. Porque a minha vida é dEle. Amém? A sua vida é dEle. Mas voltando lá no texto, você vai ver que meia-noite, né? Paulo e Silas estavam o quê? Orando, louvando, exaltando o Senhor. E as portas da prisão se abriram. Você já viu alguma prisão na face da terra que ela foi aberta e depois que todas as portas foram abertas, o preso ainda continuou detido? Se isso acontecesse no Brasil, se todas as portas da prisão se abrissem aqui no Brasil, você acha que os presos iam ficar lá dentro ou os presos iam sair? Hã? Não é não? Olha aí, já respondeu. Ia sair, irmãos. Mas essa aqui é uma prisão que os presos não saíram. Todas as portas se abriram, mas eles continuaram lá por conta da presença de Deus naquele lugar. Sabe, irmãos, aquela situação era para parar o reino de Deus. Mas ali, no quarto mais escuro, Deus foi exaltado. Ali, no ambiente de pressão, a mão de Deus foi vista. Agora eu vou te dizer uma coisa. Esdras, tu conhece a prisão Marmetinha? Lá em Roma? Não, né? Eu pensava que tu conhecia, porque foi até Bianca. Quando eu estive lá, que disse para eu ir lá. Aí eu a conheci. Eu já estive lá em Roma, irmãos, na Itália, e eu conheci a prisão Marmetinha, que Pedro e Paulo já foram presos nela. Nessa ocasião em si, não é lá em Roma, porque aqui é na região de Filipos. Mas eu vou te dizer, aquelas prisões eram tristes, irmãos. Era coisa horrível. Essa prisão especificamente, eu vou te dizer, ela é um calabouço, é uma abertura, tamanho de uma cerâmica dessa, é através dessa abertura que desce água, desce alimento. É um calabouço escuro, frio, né? E quando eu estava lá, inclusive, o pessoal, os guias turísticos lá disseram, isso aqui ainda era mais frio do que isso aqui. Por conta dos lençóis freáticos, né? Se alguém tiver aqui da área de geografia, depois sobe aqui e explica bem direitinho para o pessoal. Mas é simples. Eles tiveram que subir o piso da prisão, porque era bem úmida, bem molhada. Então, na época que Paulo passou naquela prisão, ainda era mais molhado ainda. E que Pedro também, porque ela era mais profunda. Irmão, uma coisa tão triste essa prisão, que aqui do lado dela está o Fórum Romano, onde os cristãos eram julgados. E aqui está o Coliseu, onde os cristãos eram degolados e decapitados. Imagine a quadrilha de Satanás aqui andando nesse quarteirão todinho e os crentes presos aqui. Imagina o tanto de demônio que devia ter. Sabe, irmãos, mas aqueles crentes, eles padeceram com sua própria vida. Eles não negaram Jesus. Eles não desistiram do Senhor. À meia-noite, eles não pediram para sair. Eles oravam e louvavam o nome do Senhor. Eles exaltavam o nome do Senhor. Não deixe que a pressão que você está vivendo impeça você de exaltar o Senhor. Porque esse é o foco das trevas, é que a pressão te impeça de exaltar o nome do Senhor. Mas eu vou te dizer, usa a pressão para que a glória de Deus seja vista na sua casa e através de você. Irmão, usa a circunstância para ser o trampolim para a próxima estação. Pode vir, Satanás, pode vir quente, que eu estou fervendo. Pode vir. Isso aqui era esse povo, irmãos. Se você for lá para Atos capítulo 4, Pedro acaba de ser interrogado. Aí quando ele se reúne com a igreja do Senhor, sabe qual é a oração deles? Senhor, pois é, a gente foi preso, foi interrogado agora, a gente pode tudo em perder a vida. Mas a gente quer o seguinte, que o Senhor nos dê mais ousadia, mais intrepidez, porque a gente vai fazer um estrago tão grande nos infernos, que muitas pessoas serão alcançadas. Irmãos, aquele povo era assim, pode vir a pressão, pode vir a circunstância, pode vir um obstáculo, o que vier, eu vou usar para que o nome dele seja visto, seja reconhecido. Rapaz, se isso não te empolga, eu preciso impor a mão sobre você. Porque isso aqui, irmãos, é o evangelho que transforma a minha vida e a sua vida. Irmão, porque só o evangelho para fazer com que a nossa própria vida não seja preciosa para nós mesmos.
Só o evangelho para fazer com que um homem não ame a vida dele até a própria morte, porque ele sabe, melhor é o que está por vir. Só o evangelho, querido, faz a gente acordar todos os dias e botar os nossos olhos na eternidade. Porque deixa eu te dizer, queridos, nada aqui na terra, nada aqui embaixo se compara com aquilo que está guardado em Cristo Jesus para mim e para você. E eu vou te dizer, o melhor dia da nossa vida não é quando a gente for promovido para um ministério, não. O melhor dia da minha vida, irmãos, eu vou até contar o segredo aqui, não é no dia que eu casar, não. Não, o melhor dia da minha vida, eu sei, vai ser quando eu estiver diante dele. Vai ser o melhor dia da minha vida. E muitas vezes eu fico pensando, Senhor, a melhor coisa que pode acontecer, a melhor coisa é se encontrar contigo nas regiões celestiais. Essa é a melhor coisa, irmãos. Essa é a melhor vida para ele, para ele. Porque as pessoas do mundo estão vivendo para as necessidades terrenas, porque elas não têm consciência de eternidade. Mas eu e você sabemos que a nossa vida não diz respeito a esse tempo passageiro, não diz respeito a essa estadia, a essa temporalidade, não. A nossa vida, irmãos, é uma eternidade, a gente nunca vai morrer. Então, se a gente nunca vai morrer, que a gente viva para Ele. Porque quando chegar naquele dia, a gente ainda vai ser recompensado pela vida que vivemos enquanto estávamos aqui. E eu não sei você, eu estou querendo recompensas bem boas e bem gordas. Amém? Estou querendo agradar o meu Senhor. Pega toda a situação na sua vida para o Senhor ser visto em você, através de você. Sabe, em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que se a gente não murmurasse, não reclamasse, irmãos, a gente ia fazer a diferença em meio a uma geração corrupta. Em outras palavras, é isso que ele vai dizer. Eu estou só parafraseando o texto para você. Vai dizer, se a gente não murmurasse, não reclamasse, não ficar saindo da nossa boca reclamação e murmuração, a gente já ia resplandecer como filho de Deus, como luz aqui na terra, no meio de uma geração corrompida. Porque imagine um crente debaixo de pressão, no lugar dele reclamar, dele murmurar, ele começar a orar e louvando o Senhor. Certamente que todos os incrédulos que for o seu vizinho, da direita, da esquerda, atrás e à frente, vai se surpreender. Vai dizer, como assim? Uma pressão dessa e não murmura, uma pressão dessa e não reclama, e não pede para sair, não desiste. E com certeza, irmãos, o mundo vai começar a dizer, rapaz, eles estão vivendo uma vida melhor do que a nossa. Porque toda vez que qualquer coisa acontece na vida da gente, a gente só falta arrancar os cabelos. Agora, se eu e você, como crente, quando qualquer coisa acontece na minha vida e na sua vida, a gente só falta arrancar os cabelos, que diferença nós estamos fazendo nesse mundo? Qual é o reino que nós estamos expressando e manifestando nesse mundo? É forte, Brasil. Até eu estou dizendo que é forte para mim também, irmão. Eu não cheguei lá não, mas uma coisa eu vou te dizer. Eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam. E eu sei que a graça está me impulsionando para novos lugares. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, se for para ficar aqui na terra mais uns anos, que seja para a sua glória. Que seja para a sua glória. Então que a sua graça me capacite, me puxe para cima. Porque esse é o único sentido. O único sentido, irmãos, é viver para Ele. Mas você sabe o que foi que aconteceu aqui? Que ainda não terminou a história não. Ainda tem uma outra carta na manga aqui que eu vou tirar. Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram, louvaram, oraram, reconheceram o Senhor, exaltaram o Senhor. O carcereiro, irmãos, foi salvo, entregou a vida dele a Jesus, levou Paulo e Silas para a sua própria casa, para cuidar das feridas dele, dos ferimentos. No outro dia trouxe de volta ele para a prisão. Aí aqui tem outra coisa que eu quero falar para você. Eu vou virar no meu caso, né? A folhinha. Mas em Atos capítulo 16, a partir do versículo 35, está dizendo assim, acompanha a leitura. Quando amanheceu, os juízes mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo, os juízes deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos,
ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Pastor, quantos minutos eu tenho? Porque eu só prego. Esse é um problema que eu tenho. Diga aí. Porque às vezes assim, eu só vou pregando, vou ensinando, aí eu não vejo, não. Irmãos, deixa eu te dizer o que aconteceu aqui. Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Então, de acordo com o direito romano, eles tinham que ser julgados legalmente, de forma legal. Ou seja, eles tinham que ser ouvidos, eles tinham direito à defesa. Quantos sabem aqui que todas as pessoas que são presas, independente da situação, elas precisam ser ouvidas, elas precisam apresentar suas razões, precisam ser interrogadas de forma justa. Isso não aconteceu. Paulo não passou por esse trâmite processual, por esse processo formal e legal. De forma injusta, eles foram jogados na prisão. Mas era direito de Paulo ser ouvido de forma anterior. Aí os juízes, quando entenderam que tinham agido de forma errada, de forma ilegal, ficaram com medo e mandaram soltar Paulo e Silas. Só que Paulo, sem nenhuma arrogância, mas com o coração bem certo perante o Senhor, disse: não, de jeito nenhum. Eles nos jogaram aqui de forma injusta, que eles venham aqui, que eles venham até aqui, às portas das prisões, e eles nos soltem. E aí a gente vai sair. Eu vou te explicar, Paulo e Silas sabiam quem eles eram. Eles tinham identidade. Eles sabiam a cidadania que eles carregavam. Eles sabiam os direitos que eles possuíam. Eles sabiam que não poderiam ser tratados de qualquer forma, serem envergonhados de uma forma injusta. Era essa a consciência deles. Isso é uma situação natural, mas trazendo para a minha vida e para a sua vida. Sabe, irmão, quando você sabe quem você é, você vai começar a dizer: Satanás, aqui não. Aqui não. Aqui não. Na minha casa não, na minha família não, nas minhas finanças não, na minha saúde não, porque eu sei quem eu sou e eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade, esse é o meu propósito, esse é o meu Pai. E sabe, irmãos, aquela situação era para envergonhar Paulo e Silas, mas no lugar de vergonha houve dupla honra, porque imagine os juízes. Querido, você já viu algum juiz pedir desculpa, principalmente nos dias de hoje? Você tem conseguido ver o STF pedindo desculpa por alguma coisa? E nada contra a instituição, mas você tem visto algum juiz pedindo desculpa por alguma coisa? Não, mas esses juízes aí foram lá na prisão. E a Bíblia diz, a minha versão, que eles estavam preocupados, atemorizados. Pediram desculpa a Paulo e Silas, abriram a prisão e eles saíram. Porque um crente que sabe quem ele é, ele nunca vai ser envergonhado. Um crente que está bem posicionado na palavra, que está andando na direção do Espírito, que não fica murmurando, não fica reclamando, mas está orando, louvando, reconhecendo o nome do Senhor, sabendo o reino que ele carrega, o reino que ele representa. Ainda que uma situação venha para envergonhar, essa situação vai se tornar um trampolim para que a glória de Deus seja vista. Ele nunca vai ser envergonhado. Sabe, queridos, quando os juízes vieram e soltaram, era simples. Paulo não estava fazendo aquilo ali por orgulho. Não, porque eu sou orgulhoso, venham aqui. Não, é simples. Na hora que eles, de forma injusta, jogaram na prisão, eles estavam impedindo que o evangelho se espalhasse pela cidade. Mas na hora que eles foram ajustar a situação e que eles vieram soltar Paulo e Silas, eles estavam dando legalidade para que o evangelho se espalhasse na cidade. O evangelho do Senhor não estava sendo envergonhado. O evangelho do Senhor ia ter acesso livre àquela cidade. Para onde eles foram? Para a casa dos outros crentes. Para quê, irmãos? Para encorajar uns aos outros a pregar o evangelho, a anunciar esse reino. Sabe, irmão, você precisa saber quem você é. Você precisa andar na realidade de quem você é, meu filho. E você não é aquela velha natureza, você não é resultado do que aconteceu no seu passado, você não é resultado do pecado, você não é resultado de escolhas.
de decisões erradas. Você é um filho de Deus amado. E você precisa se ver como Deus te vê. Quando nós começarmos a nos ver como Ele nos vê, eu vou te dizer, nada vai mudar. A nossa ação, a nossa reação, a nossa motivação. E tem mais, a nossa motivação não será mais de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Porque sabe, querido, eu estou pregando aqui, ensinando. Se você disser no final do culto que a pregação foi boa, bom demais. Se você também disser que não foi boa, eu vou estar em paz e amanhã eu vou pregar de novo. Porque eu não estou dependendo do que está saindo da sua boca, eu estou dependendo do reino que eu carrego. Quando você sabe o reino que você carrega, quando você sabe quem você é, rapaz, nenhuma cara feia vai te parar. Agora, se qualquer cara feia te para, irmãos, imagine que Satanás fica pensando, eu não preciso fazer mais nada, porque só a cara feia parou. Não é? Se qualquer coisinha está parando a gente, irmãos, é capaz de o inferno reunir e dizer, eu não preciso fazer nada, não preciso nem colocar força. Uma besteirinha já chora no cantinho, já vai para casa e já pede para sair. Não peça para sair. Você faz parte da elite do céu. Você faz parte. Sabe de onde vem essa expressão, não peça para sair? Daquele filme Tropa de Elite. Irmão, você faz parte da tropa de elite do céu. Você não é qualquer um não, querido. O pastor Rick Renner, no livro, acho que é A Vida em Chamas, tem lá um tópico que chamou minha atenção. Ele disse, rapaz, todo crente deveria entender que eles não são pessoas normais. Você não é uma pessoa normal não, irmãos. Quando o inferno olha para você, vê a identidade da autoridade dentro de você. Veja que Atos capítulo 19, como eu estou ensinando a autoridade, né? Você tem que passar no rema para entender a autoridade do crente. Então eu vou aproveitar aqui o gancho. E aí, né, o diretor do rema, né, a diretora e o vice depois me agradece. Estou brincando. Mas sabe, irmãos, quantos sabem aqui Atos capítulo 19? Os filhos de Seva foram expulsar o demônio lá daquele menino endemoniado. O demônio olhou para eles e disse, eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Jesus, mas quem é vocês mesmo? Nunca ouvi falar de vocês. E deu uma pisa de torar naqueles 7 rapazes. Uma pisa grande. Irmãos, o inferno estava dizendo, eu sei quem é Jesus e eu sei que Paulo carrega a mesma autoridade. Agora vocês não têm autoridade, vocês não estão legitimados, vocês não podem fazer nada para paralisar o que nós estamos fazendo. Agora Jesus poderia, e Paulo poderia, e você pode paralisar. Até Satanás sabe a autoridade que você carrega, meu filho. Então é você que precisa saber quem você é em Cristo Jesus. E eu não estou falando no braço da graça, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre Ele. O que Ele faz em mim, quem Ele é em mim, irmãos. Porque quantos sabem aqui que se for na força do nosso próprio braço, a gente não anda nem uma légua. É somente pela graça, é somente pela unção, é somente pela autoridade em Cristo. Agora, para de se ver de acordo com o natural. Tem muito crente traumatizado. Eu estou deixando o Senhor fluir aqui. O pastor me deu uma liberdadezinha aí, eu vou deixar. Para de ser traumatizado. Tem tanto crente traumatizado na igreja que eu fico só misericórdia. Irmão, a tua terapia é meditar na palavra, se encher do Espírito. Tua terapia boa, vai resolver. Sou nada contra terapia, contra psicólogo, contra nada disso. Mas muita coisa ia ser resolvida na minha vida e na sua vida se a gente somente se agarrasse à palavra. Por que a gente está deixando? Por que você deixa que coisas que aconteceram na sua vida há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos ainda estejam definindo quem você é? Quem tem que te definir é Cristo Jesus. Quem tem que definir, irmãos, não é a criação que você teve. Não, mas porque eu aprendi desse jeito. Aprendi desse jeito, a falar dessa forma, a me comportar desse jeito. Pronto, comece a aprender sobre a família que você faz parte agora. A família do céu. Não é porque me passaram essa forma de pensar. Começa a se encher da palavra e do Espírito. E melhore sua cara, irmãos, para o Senhor. Porque nessas horas, pastor, eu tenho que fazer isso. Que eu fico com medo, sabe? Aí eu creio na unção de Deus, no poder de Deus. Irmãos. Ninguém tem que fazer nada por você, não. É você que tem que fazer alguma coisa. Ninguém tem que ter peninha de mim, não, irmãos. Ninguém tem que ter peninha de mim nem de você, não.
Não, você não precisa de... Sabe, essa mentalidade de vítima, bichinho de mim, coitadinho de mim. Você vê Paulo dizendo, coitadinho de mim. Preguei. E fui açoitado e vim parar aqui. Não, porque esse homem não tinha uma mentalidade de vítima, uma mentalidade covarde. Esse era um homem que tinha uma mentalidade de reino. Vou continuar pregando hoje, amanhã e depois de amanhã. Pode dizer aquela raposa, hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou continuar pregando. E continue você pregando, querido. Tem muito crente, sabe com o que, irmão? Com o complexo de Mefibosete. Você sabe o que foi Mefibosete? Vou lhe dizer, só para resumir a história, para eu começar a encerrar. É outra história que eu gosto demais. Mefibosete era o filho de Jonathan, né? Que nasceu para ser rei, para ser príncipe, para ser um homem importante. Só que aí você sabe, Saul desobedeceu, né? O reino foi tomado de Saul, foi entregue a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jonathan disse a Davi, Davi, no dia que você for rei, proteja-os da minha casa, proteja a minha família. Muito tempo passa, Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. E ele vivia de favor, dependendo que outras pessoas dessem o pão na boca dele, a comida a ele. Esse era o sistema da vida de Mefibosete. Um dia Davi lembra que fez uma promessa a Jonathan e diz, mande chamar Mefibosete. Mande chamar que eu tenho um assunto para resolver com ele. Quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele baixa a cabeça, fica, né, treme nas bases. E aí ele vai e diz, quem sou eu? Eu não passo de um cão morto, de um vira-lata para o Senhor me chamar na sua presença. Irmãos, um rei, olhe para cá. Se o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ligar para você, é porque você é qualquer um ou porque você é alguém importante? Porque você é importante. Uma autoridade só chama outra pessoa para ter uma audiência particular se aquela pessoa for uma pessoa importante. O rei Davi estava chamando Mefibosete porque ele era importante. Ele não era qualquer um. Mas sabe qual era o problema de Mefibosete? Ele carregava o sangue azul, o sangue de nobres. Mas ele ainda estava se vendo de acordo com a desobediência da sua família. Ele era um homem traumatizado pela vida. Um homem golpeado espiritualmente, emocionalmente, pela desobediência do seu avô Saul. Ele se via a si mesmo como um aleijado espiritual, um aleijado emocional. E é por isso que quando ele chegou diante do rei Davi, ele abriu a boca e disse, eu não passo de um cão morto. Incrivelmente, Davi não olha para ele e diz assim, essa é a parte fantástica da história, 2 Samuel capítulo 9. Davi não olha para Samuel e diz assim, Davi não olha para Mefibosete e diz, Mefibosete, não é, coitado, vida difícil que você teve. Não foi, rapaz. Aquele teu avô era um desgraçado, me perseguiu que sou miserável, mas morreu, vixe. Mas eu sei, rapaz, o seu pai era um menino tão bom. Foi. Seu pai, menino bom, me deu a espada, me deu a capa, reconheceu que ia ser o novo rei de Israel. Não, Davi não fez isso, não é, Mefibosete. Eu sei que você não passa de um cão morto, não é, rapaz. Tu era para ser o rei, ó. Mas aí, ó, culpa do teu avô. E agora? O que será de você? É difícil demais a tua vida. Não. Davi, isso é uma encenação. Mas Davi não fez isso, não. Eu sou boa nesse negócio. Davi não fez isso, não, gente. Sabe o que Davi disse? Davi simplesmente, vou parafrasear para você. Ele disse, é simples. Eu fiz uma aliança com seu pai e eu estou aqui para cumprir. Tudo que era do seu avô está voltando para a sua casa. Agora, as terras que pertenciam ao seu avô é sua. Os bens que pertenciam à sua família, tudo é seu. E tem mais, Mefibosete, tua vida está resolvida agora. Porque a partir de hoje tu vai morar no meu palácio, na minha casa real. Tu vai comer da minha comida, tu vai se assentar na minha mesa, tu vai beber da minha bebida. Tu vai usar as minhas vestes reais. Entendeu? Tua vida está resolvida. Irmão, sabe por que Davi não ficou perdendo tempo passando a mãozinha na cabeça de Mefibosete? Bichinho, sua vida foi tão difícil, cão morto, derrotado. Porque Davi estava ali para cumprir uma aliança. Você não precisa que ninguém passe a mão na sua cabeça. Porque Jesus já cumpriu a aliança. Sabe quem é Davi? Davi aponta para um tipo de Jesus. É um tipo de Jesus no Velho Testamento. Sabe quem foi que cumpriu a aliança na minha vida e na sua vida? Jesus. Destronou Satanás e devolveu a autoridade. Sabe onde é que você está agora, meu filho? Assentado nas regiões celestiais em Cristo.
Sabe na mesa de quem que você está sentado? Na mesa do rei. Sabe qual é a comida que você come? O pão da palavra. Sabe qual é a bebida que você bebe? O vinho do Espírito. Irmão, ninguém precisa passar a mão na nossa cabeça. Ninguém precisa passar a mão na sua cabeça. A gente não precisa de colo, a gente precisa de verdade. A gente não precisa que ninguém diga, oh, foi difícil, foi triste. Não. Você pode dizer, mas você não sabe o que aconteceu, me traíram. Você também não sabe o que me aconteceu. Mas eu não estou falando sobre o que me aconteceu, eu estou falando sobre o que Ele fez por mim. Não, mas passou. E ninguém anda para frente se não romper com o passado. Se você não deixar as coisas que ficam para trás, o ontem sempre vai ser hoje e você nunca vai ter futuro. Seu futuro sempre estará, meu futuro sempre estará comprometido se eu sempre ficar vira e mexe olhando para trás, vira e mexe olhando para trás. Mas na hora que eu esqueço as coisas que para trás ficam, irmãos, a graça vai dizer, vai. Sabe por que mais Davi não ficou passando a mãozinha na cabeça dele? Porque Davi sabia que a presença do rei ia mudar a identidade dele, ia afetar o destino dele, ia afetar o propósito dele, ia restaurar a autoridade dele. Porque onde é que o menino ia morar mesmo a partir de agora? No palácio. Na mesa de quem o menino ia se assentar? Do rei. Qual é a comida que o menino ia comer? Do rei. Qual era a roupa? Do rei. Sabe, irmãos, um dia a gente era filho perdido, mas agora a gente já foi encontrado em Cristo. E Ele já deu a sua capa de justiça. Ele já deu o seu anel de autoridade. E Ele já nos restaurou a posição de filho. Fique de pé. Esqueça o que passou na sua vida. Se veja como filho que você é em Cristo Jesus. Nada poderá te parar se você começar a viver a sua vida a partir do reino que você carrega. Eu vou te dizer, essa mensagem, ela é real para mim. Porque eu passei mesmo um tempo da minha vida pensando, mas Senhor, tá vendo o que aconteceu, Pai? Olha que injustiça. Olha o que falaram de mim, olha o que pensaram sobre mim. Senhor, e isso, e aquilo, e isso. E um dia o Senhor falou para mim, para de falar disso, daquilo. Que isso e aquilo que você está falando aí não está te levando para lugar nenhum. Para de falar que você sofreu injustiça. Que isso não está mudando nada a sua vida. Ou você não sabe que meu filho Jesus sofreu também injustiça e ressuscitou ao terceiro dia. E cumpriu o que eu tinha para a vida dele. Por que você não deixa o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, o teu chamado, a tua visão? Para de falar, para de pensar. Sabe, para de achar que você precisa disso e daquilo outro. Você não precisa disso e daquilo outro, não. Sua vida já está resolvida. Ande, porque sua vida já está resolvida. Ela não é um processo que vai se resolver, não. Ela já está resolvida. Ande de acordo com quem você é. Pare de viver para você. Um dia o Senhor falou para mim, porque você fica pensando nisso, daquilo, daquela forma. Se você entender que você não está vivendo para você e está vivendo para mim, minha filha, deixa eu te dizer, nenhuma cara feia vai te paralisar. Nenhuma cara feia vai te paralisar, porque você vai saber o que você está fazendo. Sabe, irmãos, se você considerar essas verdades, nada vai te paralisar. E essa é a verdade que você precisa. Eu queria que o grupo louvor viesse aqui. Levante suas mãos, por favor. Oh, vocês poderiam me ajudar? Feche seus olhos, levante suas mãos. Oh, obrigado, Pai. Ombra desse querer manadro soma mamondu de quire cabro doce. Rima mango desse prana. Ungone que arabro sombre bano yerevana. Amone shibrane konenge. Engone que ramanabro soma. Ano no yere prabo. 2. Intro. 2. 3. 4. Oh, mamango siga mano rebrabamo sodorona brababa core queredras.
Você não vê que eu estou fazendo coisas novas? Você não vê que eu já abri o caminho? 3, 4. Você não vê que as portas já estão bem abertas? Pare de olhar para o teu bolso. Pare de olhar para o natural. Porque os rios do meu espírito já fluem de dentro de você 3, e já tem 4. aberto um caminho para você andar. É tempo de você romper com coisas antigas e passadas. É tempo de você segurar a minha palavra. Pare de ficar ansioso e ansiosa, preocupada com coisas terrenas e começa a buscar as coisas que são do alto. Eu sou o teu favor. O teu favor não está no teu bolso. O teu favor não está no teu patrão. O teu favor não está no teu líder. O teu favor sou eu, Jesus. O teu favor é o meu filho, Jesus. Eu estou fazendo novas coisas. 4. Eu estou fazendo novas coisas. Eu tenho um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Não é na sua força. Não é na sua habilidade. Querido, Deus está falando para você. 4. Não é na sua força. Não é na sua habilidade. Não é na sua capacidade. Não é no seu braço. Não é na sua inteligência. O Senhor está te dizendo, confia em mim. 3, confia 4. em mim de todo o coração. O Senhor está falando para você confiar nele. Cura nesse lugar. 3, Cura 4. nesse lugar. Cura nesse lugar. Oh, quem chegou aqui desencorajado? Pega, irmãos. Pega pela fé. Eu queria que o grupo de louvor pudesse cantar uma canção. 4. Pode ser até mesmo. Intro 2, 3, 4. Eles vão cantar uma canção. Tá certo? E você vai cantar de todo o seu coração. Deus está com você, irmãos. Intro, se Deus está 2, com você, nada pode 3, te paralisar. 4. Segura só um pouquinho, que eu quero falar uma coisa aqui. Segura só um pouquinho antes de cantar, porque eu não quero quebrar. A visão é maior do que você. 2. E é por isso que você Intro, não pode 2. sozinho fazer ela cumprir. A visão é maior do que você mesmo. Olha que presente que Deus te deu. Uma visão maior do que você. Mas é uma visão maior do que você, porque Ele está com você. Ele é com você. Ele está te capacitando. Ele está te dando estratégias. Ele está te dando sabedoria. Esdras, a visão é maior do que você mesmo. A visão é maior do que você. Mas ela não vai se tardar. E ela vai se cumprir. E quem disse que ela vai demorar 10 anos para ser cumprida? Porque não dá tempo. Não dá tempo ela demorar 10 anos. Vai ser mais rápido do que você pensa. Agora deixa eu te falar. Não olha para o natural. Não olha para a aparência. O Senhor vai trazer pessoas para você. Que parece mesmo que elas eram igual a você. Mas são elas que pela graça você vai treinar. E são elas que vão se tornar o exército que você precisa. O Senhor te deu aquela nação. O Senhor te deu aquele, colocou a planta dos seus pés lá. Não foi por uma questão financeira. Não foi por uma questão do seu trabalho. Foi para um tempo como este. Para um tempo como este. Que coisa. Você é você mesmo. É você mesmo. Porque o Senhor usa as coisas que não são para confundir as que pensam que são. Sabe, poderia ser mesmo um galego do olho azul lá, mas o Senhor enviou você. É para confundir mesmo. É para confundir mesmo. Mas não vai ser uma confusão de forma carnal, natural. Vai ser algo pelo Espírito. Agora os dons do Espírito vão fluir através de você numa medida maior. E pelos dons,
Homens, mulheres e famílias vão ser atraídas. Segura aí, não muda ainda. Orociberenamamosu, dá as mãos, vocês dois. Roma magosuri dramanabra babacere dramanose. Roma magonire drasa, moronas. Mas estenda suas mãos para cá. Ombra somanguenha. Um tempo de destravamento. Vai ser fácil, Leila. Vai ser fácil. Você vai ser surpreendida. Vai aumentar. Vai aumentar. O Senhor está te dando um favor. O favor do Senhor é com você. Sabe, teve tempos que até você pensou, Senhor, por que você não poderia mandar pessoas assim, assim, assim? O Senhor nunca mandou essas pessoas e não vai mandar. Porque o exército que você precisa já está com você, já está ao seu lado. Do menor, o Senhor fará um povo forte e grande. Do pequeno, o Senhor fará um povo grande e forte. Pai, eles entrando num novo tempo, pela unção do Teu Espírito. Cada pessoa nessa igreja, Senhor, entrando num novo tempo. Entre no novo tempo, irmão. Entre no novo tempo. 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 Entra. Vai. Com você. Faça o que você não fez. Tem gente aqui que é para dar. Pode cantar. Tem gente aqui que é para dar a carreirinha. Que é para dar a sambadinha. Irmão, faz o que você sabe que precisa fazer. Você já entrou no novo tempo. Novo tempo não se sente, novo tempo se entra. Novo tempo não se sente, novo tempo se entra. Novo tempo não se sente, novo tempo se entra. Bora? Você não vai parar. Você não vai parar não, irmão. Refrão 2, 3, 4. Intro 2, 3, 4. Pega a unção! Pega a unção! Pega! Verso 2, 3, 4.
Refrão 2, 3, 4. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. É tempo de você rir. Rir. Ha, ha, ha. Pega. 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 Refrão 2, 3, Pega. 4. Pega. É comigo mesmo. Pega. Ha, 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 ha. Pega, pega, pega. Ponte 2, 3, 4. Dá carreirinha, irmão. Dá carreirinha. Dá carreirinha. Pega. É. Ponte 2, 3, 4. Quem pode te deter? Quem pode te deter? Ponte 2, 3, 4. Pega, Barbie! Pega! Refrão 2, 3, 4. Refrão 2, 3, 4. Aí a gente Ponte 2, 3, 4. bora! Vai! Vai! Aqui, ó! Ponte 2, 3, 4. É, isso! Isso! Tan, 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 na, 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 tan, na, 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 tan, na. Yes, isso! Ponte 2, 3, 4. Por que não? Não vai. Não vai. Se Deus está agora. Vai, vai. Vai, 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 vai. Ponte 2, 3, 4. Tira o pavio do chão. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, deve nos deter. Se Deus está conosco, Saída 2, 3, 4. Obrigada. Final 2, 3, 4. Ei, irmão. Essas horas eu nunca termino o culto. Porque eu não sei terminar culto. Eu não sei terminar culto. Sei terminar culto, dois. não. Aí eu entrego pro pastor e ele Intro termina. 2, 3, sei 4. não. Uma coisa que eu vou te dizer. Gente, vocês podiam continuar aí, viu? O instrumentalzinho aí nessa música. Se Deus está com você, não há nada, 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 nem doença, dois, nem três, enfermidade, quatro. nem falta, nem pobreza, nem engano, nem medo, nem vergonha, nada, nada pode deter você. Glória a Deus. Aleluia. O que você estender sua mão? Ponte 2, 3, 4. Bora, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da sua filha. Obrigado pela unção do Senhor que ela carrega. Nós oramos, Ponte 2, 3, 4.
Porta aberta. Porta Ponte 2, 3, Porta 4. aberta. As portas se abrindo. Aleluia, porta aberta. Porta aberta. Porta aberta, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos como igreja, Senhor. Aleluia, te agradecemos porque recebemos da unção que ela Ponte carrega, 2, Pai, 3, no nome de 4. Jesus, e honramos essa unção. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Você pode dar glória a Deus. Ponte 2, 3, 4. Aleluia, glória a Deus. Que unção maravilhosa, amém? Pode se assentar um instantinho, queridos. Aleluia. Todo segundo domingo do mês, nós praticamos algo aqui que é bem importante, amém? Queria que o pessoal da mídia até colocasse aqui o cartaz nosso, dízimo e oferta, amém? Todo segundo domingo do mês, nós praticamos uma oferta especial, diga especial. Essa oferta é pelo projeto Nossa Igreja. No domingo passado, nós estávamos aqui envolvidos no projeto Fazendo o Bem. E ao segundo domingo, é esse o projeto que nós levantamos essa oferta maravilhosa. Eu quero que você entenda bem o que é isso. O nome do projeto é Projeto Nossa Igreja. Mas o que é isso, Projeto Nossa Igreja? Há um entendimento na visão do pastor desta igreja, de que o nosso foco sempre será pessoas. Você observa, dê uma olhada em volta aí, por favor, dá uma olhada. Você percebe que nós estamos precisando de cadeiras, e nós já temos pela fé. Amém? Elas vão se manifestar.